Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, sou psicóloga e professora de saúde pública e nesta aula iremos estudar sobre a legislação do SUS, né? Vamos fazer algumas questões da banca FUMARC, que foi cobrado, né, no edital da Prefeitura de Betim. Vamos lá? Questão de número 1. A questão de número 1, ela traz para a gente uma questão do Pacto pela Saúde. Antes da gente começar a fazer, vamos lembrar que o Pacto pela Saúde, ele é composto por 3 componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Cada componente desse é estabelecido prioridades, metas e objetivos, tá? E a questão, vamos ver o que a questão pediu. A Portaria Ministerial GM 399, que institui o Pacto pela Vida, estabelece as seguintes prioridades, exceto. Vamos relembrar quais são as prioridades do Pacto pela Vida para o ano de 2006. Quais foram, né, gente? Afinal de contas, o Pacto foi instituído em 2006. Então, naquela época, as prioridades foram saúde do idoso, câncer do colo do útero e de mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção de saúde e atenção básica. Não precisa preocupar em anotar, tá? No próximo slide você tem aí descrito quais são as prioridades do Pacto pela Vida. Inclusive, se você quiser acesso a esse material, é só você clicar no link na descrição aí do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, estabelecer a política de financiamento à saúde suplementar, buscando ampliar a oferta de leitos hospitalares. Já chama a resposta, né? Resposta letra A, porque isso não foi uma prioridade do Pacto pela Vida, né? E nem é uma prioridade do Pacto pela Vida. A B, implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando atenção integral. Saúde do idoso é uma prioridade, né? Na verdade, isso aí é o objetivo. Mas também não vamos ficar brigando com o enunciado de banca, né? A gente tem que fazer as pazes com a banca e falar sim, senhora, né? Assim? Então, isso aqui também é verdadeiro. Saúde do idoso é uma prioridade. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias também é um objetivo, né? Relacionado à prioridade, com a qual prioridade? Doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Contribuir para a redução da mortalidade por câncer do colo do útero e de mama. Verdadeiro, né? É uma das prioridades. Então, resposta letra A. Aí, como eu falei, tá aqui, né, as prioridades do Pacto pela Vida, que eu já comentei com vocês, tá? Isso aí é só para você ter escrito aí mesmo no slide. E agora vamos fazer a questão de número 2, uma questão até recente aí da banca FUMARC, né? Foi uma questão realizada aí no processo seletivo de Betim, que aconteceu este ano. Então vamos lá. A implementação do Pacto pela Saúde se dá pela adesão de municípios, estados e União ao termo de compromisso de gestão, que é o TCG. O TCG não substitui os processos de habilitação das várias formas de gestão anteriormente vigentes. Aqui está falso. Por que está falso? Porque naquela época, assinar o termo de compromisso de gestão estava indicando que o município, o estado ou a União, né, eles estavam aderindo ao Pacto pela Saúde. E a partir daquele momento, as esferas de governo deixariam os processos de habilitação, ou seja, eles deixariam de se organizar e funcionar de acordo com as normas vigentes, que na época era NOAS, tá? E passariam agora a fazer uma pactuação. Não seguiriam mais as normas da época da NOAS e da NOB, e sim ao atual processo de gestão, que seria as metas, né, os objetivos pactuados aí no Pacto pela Saúde, ok? Então, aqui o que está falso é porque fala que não substitui os processos de habilitação. Substitui sim, né? Deixa de funcionar de acordo com as normas e passa a aderir aí ao pacto. B. As formas de transferência dos recursos federais para estados e municípios
também foram modificadas pelo Pacto pela Saúde, passando a ser integrada em 2 grandes blocos de financiamento que chama Atenção Básica e Vigilância em Saúde. Falso, né? Por que está falso? Na época do pacto, as formas de transferências para Estado e para município foram modificadas? Foram, né? Mas aí elas passaram a ser por 6 blocos e não 2, né? Na verdade, passaram para 5 blocos, aí no ano de 2009 passaram para 6, né? Quando o pacto foi instituído, eram 5 blocos de financiamento: atenção básica, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, bloco de gestão do SUS. E aí, em 2009, né, foi instituído o bloco de investimento. Então, eram 6 blocos de financiamento de acordo com o Pacto pela Saúde, né? Hoje não é mais assim. Isso é na época do Pacto pela Saúde. C. Considerando o nosso país, proporções continentais e suas diferenças regionais, o Pacto pela Saúde, em âmbito nacional, define as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades gerais de saúde da população e não pode contar com situações de realidades específicas. Falso, né? Pode contar, na verdade, né? Então, como a gente é um país muito grande, desigual, né? Por isso que foi instituído o Pacto pela Saúde, porque o país antes era organizado, né, por normas iguais. Como que propõe normas iguais para um país tão grande e desigual? Então, o resultado realmente não ia dar certo, né? E aí, aqui está falso, porque fala que cada gestor, em função das necessidades gerais de saúde da população, e não pode contar com situações de realidade específicas, né? Pode contar sim, né? Afinal de contas, nós somos um país muito grande e desigual. Então, aqui está falso. E a letra D, que é a resposta, né? Fala que o Pacto pela Saúde é um compromisso de reformas institucionais do SUS, pactuado entre as 3 esferas de gestão, União, Estados e municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Certinho? Então, resposta, letra D, de Deus me ajuda. Claro que ele vai te ajudar. Desde que você faça a sua parte, né? Se você está aqui assistindo essa aula, é porque você está fazendo a sua parte. Então, você está no caminho certo. Vamos lá? Uma questão aí da Prefeitura de São João del Rei, que fala da PNH. A PNH, que é a Política Nacional de Humanização, como movimento de mudança dos modelos de atenção e gestão, possui 3 princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde, a saber. Gente, essa questão aqui é uma questão que não dá mais para errar, né? A gente sabe que a PNH tem 3 princípios. Quais são os princípios? 3. P de protagonismo, I de indissociabilidade entre atenção e gestão, e T de transversalidade, né? Que é o tal do pitch, não é assim? Então ficou fácil. Olha só, A de acolhimento. Não, acolhimento não é um princípio, acolhimento é uma diretriz, né? E aí tem outro macete interessante, eu coloquei aí no slide de vocês, tá? Não precisa se preocupar, que é a cova de Concliffe. Nossa, muito doido esse macete, né, prof? Doido demais. Doido demais, mas ajuda demais também. Olha só, a cova de Concliffe. A cova de Concliffe traz pra gente quais são as diretrizes. E olha só, A de acolhimento, CO de cogestão, VA de valorização do trabalho do trabalhador, D de defesa dos direitos dos usuários do SUS, CO de construção da memória do SUS, que dá certo, CLI de clínica ampliada e FO de fomento das grupalidades e redes, né? Olha só, 2 macetes já, hein, para você gravar aí quais são os princípios e quais são as diretrizes, né? Então, pitch é os princípios e a cova de Concliffe são as diretrizes.
Indissociabilidade entre atenção e gestão, ok, é um princípio, e transversalidade, ok, é um princípio, né? Mas não é a resposta por causa do acolhimento. Clínica ampliada é diretriz. Indissociabilidade entre atenção e gestão, ok, transversalidade, ok. Protagonismo, ok, é um princípio. Corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos é outro. E indissociabilidade entre atenção e gestão é outro. Na verdade, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos é um só, tá? Junto com protagonismo, né? Indissociabilidade entre atenção e gestão é outra, transversalidade é outro. Então, a resposta, letra C, de Cristo me ajuda. Vamos ver a D. Protagonismo, ok, né? Corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e do coletivo. Indissociabilidade entre atenção e gestão. E multidisciplinaridade não é princípio. Beleza? Então, resposta, letra C. E aí, como eu falei para vocês, tá disponível aí os princípios, as diretrizes e os dispositivos, né? Lembrando que várias bancas, inclusive a FUMARC, já cobrou de você saber diferenciar, né? O que é uma diretriz, do que é um princípio, do que é um dispositivo, tá? Então, por exemplo, se o acolhimento vier sozinho, ele é considerado uma diretriz. Se o acolhimento vier acompanhado de classificação de risco, acolhimento com classificação de risco, aí já é um dispositivo, tá? Lembrando que a PNH, ela foi instituída em 2003, né? E ela veio para modificar, na verdade, para inovar, para criar novas formas de se fazer saúde, tá? Por exemplo, acolhimento com classificação de risco. Ok? Então, acolhimento com classificação de risco é um dispositivo da PNH. Bora fazer mais uma questão da FUMARC. Questão de número 4 fala o seguinte, também de 2024, né? De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, a promoção da saúde possui como princípios, exceto. Gente, princípios da PNH, a gente tem macete, que é o PIT. Princípios da PNPS a gente também tem. Na verdade, a gente faz macete para tudo, né? Prova, a gente tem uns macetes muito doidos, né? Muito doido, mas dá certo. Beleza? E aí, quais são os nossos... Qual que é o nosso macete da PNPS mesmo? É o PACIT. PACIT. São 3 Is. PACIT, olha só. P de participação da comunidade. A de autonomia. S de solidariedade, 3 Is agora. Um de integralidade, o outro de intrasetorialidade, o outro de intersetorialidade, o T de territorialização, o E de equidade e o E de empoderamento. Então, qual desses aqui não está dentro do nosso macete? É o A, letra A, né? Letra A de disciplina. Intersetorialidade, ok. Participação social, ok. Empoderamento, ok, né? Lembrando que a gente tem aí os eixos da PNPS, né? Com macete. Temos aí o SOFCOGI, né? Que é o nosso macete dos valores fundantes, né? Mas não dá para falar tudo aqui, beleza? E não preocupa, porque ó, tá aí para você, né? De forma bem destrinchada, né? O macete e o princípio, tá? E cada letrinha, o que significa. Agora vamos fazer uma questão aí relacionada ao financiamento, né? Também é um assunto presente aí no edital, principalmente no nível superior. Questão número 5. De acordo com a Lei 8142 de 90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados, exceto como? Lembrando que cada esfera de governo tem uma conta especial, não é assim? E essa conta chama Fundo de Saúde. Então, cada esfera de governo tem seu fundo. Então, existe aí o Fundo Nacional, existem os fundos estaduais de saúde, os fundos municipais de saúde e temos também o Fundo do Distrito Federal, não é assim? Essa questão está perguntando o recurso que está aqui dentro, ó, né? De que forma que eles serão alocados. Então, vamos ver? Fala que o recurso que está aqui dentro do Fundo Nacional é para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal.
verdadeiro. Ou seja, tem uma parte de recurso que está aqui, que é para o governo federal ele repassar para o estado, para o município e para o Distrito Federal. Uma parte, né? Despesa de custeio e de capital exclusivas das secretarias estaduais e municipais de saúde, seus órgãos e entidades da administração direta. Aqui já está falso. Por quê? Se é um recurso que está dentro do Fundo Nacional, é para despesa de custeio de capital de quem? De qual órgão? Do Ministério da Saúde e não das secretarias estaduais e municipais de saúde. A C fala que é de investimento previsto em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional, verdadeiro, e investimento previsto no plano quinquenal do Ministério da Saúde, também verdadeiro. Então, a resposta, letra B, de Bosque. Aqui, esse aqui é o nosso macete, né? Ué, mas por que esse macete está aqui sem questão? Não tem questão para ele, não? Isso aqui é porque a gente está falando de financiamento, tá? Então, é válido lembrar que em relação ao financiamento, a banca pode cobrar de você o que os estados, o município e o Distrito Federal precisa de ter, né? Quais são os requisitos para que eles recebam recursos que vêm do governo federal. Aí, o nosso macete é o CPF mais o CCR, né? Lembrando que o C é de Conselho de Saúde, o P é de Plano de Saúde, o F é de Fundo de Saúde. O outro C é de contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. O outro C é de comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto prazo de 2 anos para implantação. E o outro C é de relatório de gestão. Fácil? Fácil. Agora mais uma de financiamento, também da FUMARC. Assinale a alternativa considerada correta. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 1988, o SUS será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pronto, já chama a resposta, né? Prof, mas está incompleto, porque você falou que o SUS ele é financiado com recursos que vêm do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. É verdade. Só que questão incompleta não é questão errada, né? Aqui você fala porque está faltando outras fontes, né? Mas, dentre as opções de resposta, é a mais correta. Olha a B, fala que é dos estados, do Distrito Federal e do município. Ok, não está errada, mas está incompleta, né? Mas questão incompleta não é questão falsa, não é. Mas a gente tem que marcar a resposta mais completa, né? A melhor aqui é a letra A. A C fala Seguridade Social, União e Estado. Também não está errado, mas não são só essas fontes de recursos, né? Porque o financiamento do SUS é tripartite. Então, da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, das universidades públicas e privadas. Universidades públicas e privadas não é fonte de financiamento para o SUS. Então, a resposta aí, letra A de aprovado. E questão de número 7. Uma questãozinha aí sobre uma questão de uma cidade muito famosa, que é Santa Luzia, né? Santa Luzia. Sobre a Lei 8142, de 28 de dezembro de 90, é correto afirmar, exceto. Lembrando que essa lei, que é a Lei 8142, ela é uma das leis orgânicas do SUS, né? E ela trata de 2 assuntos, só 2. Um é o financiamento e o outro é a forma que a comunidade pode participar, né, das tomadas de decisões do SUS, que é através dos conselhos e conferências de saúde. Então, vamos ver. Sobre a Lei 8142, de 28 de dezembro de 90, é correto afirmar, exceto. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação exclusiva dos gestores para avaliar a situação de saúde. Falso. Porque conferência reúne de 4 em 4 anos. Até aqui, ok, né? Mas não é com a representação exclusiva de gestores. Conferência reúne, com os vários segmentos sociais, que são
usuário, sendo 50% em relação ao conjunto dos demais segmentos. Os demais segmentos são representantes do governo, profissionais de saúde e prestadores de serviços, tá? Então, nós já achamos a resposta aqui, né? Letra A. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Exatamente, né? A 8142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Verdadeiro, né? Então, essa lei dispõe da letra B e da letra C, né? Ou seja, trata de dois assuntos: sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com duas instâncias colegiadas. Verdadeiro. Quais são as duas instâncias colegiadas do SUS? Conselhos e conferências de saúde. Tranquilo? Que a resposta é a letra. E aqui, gente, é um quadrinho sobre as diferenças, né? Da conferência e do conselho e dos conselhos de saúde. Relembrando as conferências, qual que é a função de uma conferência? É avaliar a situação de saúde do país e propor melhorias, tá? E qual que é a função do Conselho de Saúde? O Conselho, ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, né? Ou seja, para que Estado, município e Distrito Federal recebam recursos que vêm do governo federal, um dos requisitos é ter conselho, porque é o conselho que vai fiscalizar a parte econômica e financeira, é o conselho que vai fiscalizar se aquele recurso, por exemplo, que o município recebeu, realmente está sendo gasto em ação e serviço de saúde, tá? Lembrando que tanto a composição das conferências como dos conselhos de saúde são as mesmas, né? Ou seja, é o usuário, gestor, profissional de saúde e representantes do governo, tá? O usuário é 50% em relação ao conjunto dos demais segmentos. A conferência, ela vai reunir de 4 em 4 anos. Já o conselho tem caráter permanente e deliberativo, né? Esse caráter deliberativo significa que ele reúne sempre, né? Assim, tem que ser no mínimo uma vez por mês. As conferências, elas são convocadas pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. E lembrando que no Conselho de Saúde as decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Combinado? Gente, bom, são algumas questões da FUMARC, né? Para te ajudar a fazer uma excelente prova. E lembrando que dia 10, no sábado, teremos o aulão de véspera para todos os cargos, tá? Será de 9 às 16, não, de 8, né? De 8, deixa eu olhar ali, todos os cargos de 8 às 16 horas, tá? Todas as matérias e para todos os cargos. Teremos português com Rodrigo Fonseca, Estatuto dos Servidores de Betim, né? E Lei Orgânica de Betim. Teremos a legislação do SUS e teremos a parte de enfermagem para quem é enfermeiro ou técnico de enfermagem, tá bom? Se você tem interesse, né? É só clicar no link aí na descrição do vídeo e adquirir o nosso aulão de véspera, que vai ser um aulão sensacional, cheio de dicas, macetes e exercícios da banca para que você possa fazer uma excelente prova. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!